A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Queridos, que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida de toda a sua família, nesta manhã tão especial que o Senhor nos concede para nós. Quem vos fala e vos sauda com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã sou eu, pastor Cláudio Morandi, pastor da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, na cidade de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, que tem o seu templo na rua Acre, o número é 260. O nosso telefone para contato, você pode ligar para nós no 3272-4801. 3272-4801 é o nosso telefone de contato. Hoje eu quero chamar a sua atenção, quero que você fique bem concentrado, que você não se distraia, que nós vamos falar de um assunto importantíssimo. Um assunto que, se você de fato compreender, entender e crer, você nunca mais será a mesma pessoa. Eu quero falar sobre este tema: a morte do velho homem. A morte do velho homem é a nossa reflexão nesta manhã preciosa, que eu tenho certeza será para a tua vida algo muito especial se o Espírito Santo de Deus abrir os teus olhos, abrir o teu coração para você conhecer a verdade da palavra, ok? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 6. Nós vamos ler de 1 até o verso 13. Romanos, de 1 a 13, é um texto bastante longo. Você pode pegar um papel e uma caneta e estar anotando aí as observações, os versículos que iremos citar aqui, porque é muito importante. Romanos 6, de 1 a 13, assim diz a palavra de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos
de justiça. Romanos 6, nós fizemos a leitura do versículo 1 até o versículo 13. Nesse momento nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo traga a revelação da sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Pai Santo, te louvo, Pai, por esta manhã tão linda, tão especial. É especial porque o Senhor, ó Pai, nos faz ouvir a Tua palavra. É especial, Pai, porque eu creio que através dessa reflexão bíblica, o Senhor pode, pelo Teu Espírito, alcançar vidas e pessoas, alcançar, ó Pai, aquelas almas que ainda não têm um entendimento real do verdadeiro Evangelho da Graça. Nesta manhã, Pai, glorifica o Senhor Jesus Cristo, salvando homens e mulheres, jovens e adolescentes. Faça isso, Pai, na vida de todos os que nos escutam nessa oportunidade, pois é a nossa oração em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos tratar então, nesta manhã, com a ajuda do Senhor, sobre este tema, a morte do velho homem. Quando se fala em morte, nós temos que pensar na cruz. E a cruz, ela não é um mero símbolo do cristianismo. Deus, ele escolheu a cruz como centro de sua revelação amorosa e como a demonstração da experiência genuína da fé cristã. Por isso que a ênfase nesta manhã que eu vou dar sobre esta mensagem é a nossa crucificação juntamente com Cristo, pois não há vida ressuscitada sem a operação da cruz, sem a morte do velho homem, e também é falsa toda religiosidade que não trouxer as marcas dos cravos no caráter de uma pessoa. Então a nossa velha história termina com a cruz de Cristo. E a nossa nova história começa com a ressurreição de Cristo. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora, para que a gente possa entender claramente o que significa a morte do velho homem, nós precisamos de saber, em primeiro lugar, que o nosso velho homem, que é o corpo do pecado, que herdamos dos nossos pais Adão e Eva, eles foram inseridos no corpo de Cristo, crucificado e morto. Aqui nesse versículo 6 de Romanos 6, aqui está mostrando claramente que eu e você, nós precisamos de saber de uma coisa muito importante para a nossa vida com o Senhor. O que diz aí? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, seja aniquilado, seja desfeito, para que nós não venhamos mais a ser escravos do pecado. Entende? Então, a primeira coisa que temos que saber em Romanos 6,6 é que o nosso homem velho foi crucificado. Você que está me ouvindo, você já creu que o seu velho homem foi crucificado com Cristo? Porque está escrito, irmãos, que Deus, ele não tem compromisso com algo que não condiz com a verdade da palavra. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja destruído e desta maneira não venhamos mais a viver uma vida de escravos do pecado, porque quem morreu na cruz foi Cristo e o pecador também morreu com ele. Nossa morte com Cristo ela é um fato histórico. A morte do Senhor Jesus é representativa e inclusiva, porque na sua morte todos nós também morremos. Por quê? Porque a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,14, fala que um morreu por todos, esse que morreu por todos é Jesus, mas logo todos morreram. Esse todos não é toda a humanidade, é todos os que creram que Jesus morreu, mas que também eles morreram.
Se você creu que foi crucificado com Cristo, que Cristo é sua vida, você está incluído nesse todos. Porque a mesma Escritura que diz que Cristo morreu por nós, ela também diz que nós morremos com Ele. A palavra fala assim, que Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, ele nos amou e provou o seu amor, levando Cristo para a cruz, e nós, juntamente com Cristo, morremos para o pecado. Então, a cruz, ela trata daquilo que eu e você somos, pecador por natureza. Agora, o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado. A cruz de Cristo, ela golpeia a raiz daquilo que somos, que é pecadores por natureza. Agora, o sangue de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Em Cristo, todo aquele que crê é uma nova criatura. É uma nova criatura. Isso é precioso. Deixa eu ilustrar para vocês o que significa esta morte do velho homem. Aquela lagarta que passa pela metamorfose e torna-se uma borboleta. Lembra daquela lagarta que ela queima? Mas essa lagarta, ela passa por um processo de metamorfose e ela se torna uma borboleta. Assim é aquele que é nascido de novo. A lagarta, quando ela não ela está aqui como lagarta, ela anda por cima de lixos, por cima de tantas coisas podres e faz muito mal às pessoas. Mas essa lagarta, ela passa por um processo de metamorfose. Ela é transformada, aquela que era lagarta, em uma borboleta, que agora ela não anda mais no meio do lixo deste mundo, mas voa sempre por cima. E lá em Efésios 2:6 é onde nós estamos, porque está escrito que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, né? Então, amados, nascer de novo, morte do velho homem, é como o filho do filho pródigo, né? O filho pródigo, lembra em Lucas 15:24, quando aquele filho retornou para casa, o pai disse: este é meu filho, estava morto e reviveu. Uma pessoa que está separada de Deus, ela está morta em delitos e pecados. Agora, Deus nos liberta do domínio do pecado, não fortalecendo o nosso velho homem, mas crucificando. Estou morto, estou sepultado com Cristo, mas também, sim, ressurreto e também elevado às alturas com Cristo. Eu já me referi sobre Efésios 2:6, que diz assim: e juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso. Você que está me ouvindo, você tem que pensar um pouquinho, tem que meditar. Você é uma pessoa inteligente. A mesma Bíblia que diz que Cristo morreu, ela afirma que o pecador também morreu com ele. Isso é maravilhoso. Então, amados, nós precisamos considerar-nos mortos para o pecado. Em Romanos 6:6 nós temos uma informação de que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, foi morto. Então considere-se morto para o pecado. Romanos 6:11 fala: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Levem em conta que na morte de Cristo você morreu e que você está crucificado. Agora Cristo é a sua vida. Então nós precisamos, eu e você, crer nesta verdade pela fé. Porque a única maneira, deixa eu repetir, a única maneira de você nascer de novo é morrendo. Não tem outra possibilidade. Jesus disse para Nicodemos: em verdade te digo, lá em João 3:3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E para nascer tem que morrer. Porque Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 36, ele disse assim: insensato, o que tu semeia não nasce se primeiro não morrer. Então,
Para uma pessoa nascer de novo, ela tem que morrer. Não é ali, muitos pensam que essa morte está relacionada com o batismo nas águas. Não está. Aquele batismo nas águas tipifica aquilo que já foi feito em nosso interior, em nosso coração. Quando o nosso coração ele é trocado, e Jesus faz esta cirurgia, trocando o nosso coração lá naquela cruz, quando ele morreu, nós morremos com ele. Mas pela ressurreição, nós ganhamos um novo coração, para vivermos um cristianismo verdadeiro, um cristianismo autêntico. Não viver uma crendice religiosa aí que não vai levar para canto nenhum. A palavra fala lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, a Bíblia diz assim: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então, como é que Deus faz para tirar o nosso velho coração? É nos levando a morrer juntamente com Cristo na mesma cruz. Porque quando Jesus Cristo foi crucificado, quando levantaram a cruz, em João 12:32, a Bíblia diz que ele nos atraiu a si. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E Jesus dizia isto, significando de que tipo de morte ou gênero de morte ele havia de morrer. Então Jesus, todos nós sabemos que ele morreu numa cruz e foi no seu corpo, na cruz, que fomos atraídos. Fomos colocados em Cristo com uma finalidade de nos fazer morrer. Morremos para nós, morremos para o mundo. A palavra fala em Gálatas 6,14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, o que significa estar crucificado para o mundo? Significa que eu estou morto para o mundo e o mundo para mim, e que o mundo também está morto para mim. Isto Deus fez através da cruz. Isto é maravilhoso. Então, amados, eu e você, nós precisamos de revelação para entender e crermos que fomos crucificados com Cristo, que fomos mortos com Cristo, e Cristo hoje é a nossa vida. Eu e você precisamos de crer na palavra de Deus e vivermos à luz desta verdade. Romanos 6,11: considerai-vos mortos para o pecado. Você não morreu fisicamente, nós sabemos disso, você está me ouvindo nesta manhã, mas você tem que considerar que você morreu com Cristo e que você está morto para o pecado. Porque se você não crê nessa verdade, você continua sendo um crente chato, um crente religioso, um crente que gosta de se aparecer, um crente implicante, um crente raivoso, um crente nervoso, um crente mentiroso, um crente que só vai lá na igreja, paz do Senhor, Gaspar, está tudo bem, e quando não está tudo bem, a pessoa sabe disso. Agora, quando você morre com Cristo, meu amigo, teu problema do pecado foi sanado. Você não tem que fazer nenhum esforço, você tem que crer que você morreu. Por isso que a fé, ela deve levar-nos a dizer: graças a Deus, eu estou crucificado com Cristo. Graças a Deus, em Cristo, estou crucificado e estou morto. Deixa eu colocar um exemplo para vocês aqui. Olha, quando você crê que você foi crucificado com Cristo, você morreu. E morto não tem mais gostos, não tem mais vontade própria, não tem mais prazer, tendências, brigas, orgias, pecados. Por quê? Porque está morto. Paulo fala, o texto que nós lemos aqui de Romanos, 6, verso 2, ele diz assim: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Se você morreu para o pecado, você está morto para o pecado. Como é que você vai viver ainda no pecado? Agora, se você é um crente apenas, que aceitou Jesus, foi batizado, você está no pecado. Você vai viver no pecado. Você vai viver uma vida de miséria espiritual. Mas o dia que você crê que você foi
incluído naquele sacrifício de Cristo, que você morreu com Ele, ressuscitou com Ele. A Bíblia diz que você é uma nova criatura, porque as coisas velhas passaram, você morreu. Agora Cristo é a sua vida. Está vendo, amados? Por isso que a dificuldade de muitos crentes é crer. Crer é permanecer nessa verdade. É o único caminho para a libertação do pecado. Não existe outro. Em 1 João, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Por quê? Porque Deus incluiu esse pecador em seu Filho Jesus lá naquela cruz. 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, a vida de Cristo, ela foi plantada em nós pelo novo nascimento, ou seja, quando nós cremos em nossa morte com Cristo, em nossa ressurreição com Cristo, a vida de Cristo vem para dentro de nós e sua natureza não é caracterizada por cometer pecados. Amados, isso é muito lindo. Deus incluiu-nos em Cristo, portanto, tudo que é verdade a respeito dele também se aplica na sua vida e na minha vida. Por isso que precisamos permanecer em Cristo. Se nós não permanecermos em Cristo Jesus, nós estamos fora da videira. Então, amados, tanto você quanto eu, se você não viver como morto para o pecado e vivo para Deus, você apenas é mais um religioso maquiado. A Bíblia diz de uma forma tão clara lá em Mateus capítulo 9, os versículos 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Está vendo aqui, amados? Não vamos viver uma vida de maquiagem. Às vezes é como que tem muitos crentes hoje que eles não são renascidos. Eles foram tirados do mundo, trouxeram para dentro da igreja, puseram uma vestimenta nele lá e falam: você é crente, agora canta. É a mesma coisa que pintar um urubu de amarelo e achar que ele é um canarinho. Então, amados, é preciso oferecer-nos a Deus. A cruz de Cristo, ela acaba com tudo aquilo que pertence ao primeiro sistema. A ressurreição é o novo ponto da partida de Deus. Nós nascemos em Adão, mas morremos para Adão. Deus nos colocou em Cristo. E se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova geração. Amados, é preciso oferecer-nos a Deus como ressurreto dentre os mortos, considerando toda a nossa vida consagrada e pertencente ao Senhor. É você se entregar inteiramente a Cristo. Isso é santidade ao Senhor, para fazer a vontade de Deus para sempre. Amados, sem reservas, nós devemos consagrar-nos a Deus para que Ele faça conosco o que lhe agrada. Agora, ao nos entregarmos e ao nos consagrarmos a Deus sem reservas, muitos ajustes precisam ser feitos na família, nos negócios, na igreja, na vida pessoal e por aí vai. Quando nós nos oferecemos a Deus, nós vamos nos tornar participantes da natureza divina, porque a nossa consagração permite que Deus efetue em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Agora, amados, nós temos um caminho para a vitória. O caminho para a vitória é eu e você, que fomos mortos com Cristo, ressurretos com Cristo, andarmos no Espírito. Andar no Espírito é estar sujeito ao Espírito, é ser guiado pelo Espírito.
e ensinado pelo Espírito, porque se você não for guiado pelo Espírito, você não é filho de Deus. Romanos, capítulo 8, verso 14, a Bíblia diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito ou é você quem se guia? O Espírito Santo, ele faz com que tudo quanto é nosso em Cristo torna-se realidade na minha e na sua vida. O Espírito Santo nos ensina as Escrituras, nos dirige em oração. O Espírito Santo governa a nossa vida e reproduz o caráter de Cristo na sua vida e também na minha vida. Por isso que andar no poder do Espírito Santo é a nossa única maneira de viver como ressurretos dentre os mortos. O fruto do Espírito Santo, ele é a marca de todos que foram crucificados com Cristo e agora andam em novidade de vida. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. As obras da carne, elas são evidências de que você não está crucificado com Cristo e ainda você não nasceu de novo. As obras da carne, diz lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, diz que as obras da carne, elas são conhecidas, são prostituição, são impureza, são lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. O que mais? Temos lá invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você é um crente carnal ou você é um filho de Deus que foi crucificado com Cristo, que morreu com Ele e ressuscitou com Ele, e Cristo é sua vida? Amados, por isso que andar no Espírito é algo espontâneo e natural para todos os que foram crucificados com Cristo. Andar no Espírito é o caminho para a vitória em Cristo. Por isso que o objetivo de Deus é que a igreja seja gloriosa, sem ruga, sem mácula, coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso só é possível se vivermos essa verdade de que o nosso velho homem foi crucificado, foi morto com Cristo, e Ele mesmo, Deus, nos ressuscitou pelo seu Espírito para que eu e você pudéssemos andar e viver em novidade de vida. Onde é que você está? Você está em Cristo ou você está na religião? Às vezes as pessoas falam: eu sou membro da igreja Assembleia Batista, Metodista, Quadrangular, seja lá que denominação. Não existe na Bíblia membro de igreja. Existe na Bíblia membros do corpo de Cristo. Eu e você, nós somos a igreja. Se você creu na sua morte com Cristo, na sua ressurreição com Cristo. Que Deus, na sua infinita graça, te abençoe e revele esta verdade ao seu coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu recado foi entregue. Não sou eu quem irá convencer as pessoas do seu pecado e do seu novo nascimento. Essa é a responsabilidade do Espírito. É a obra do Espírito. Faça isso, Pai, no coração de todos aqueles que nos ouviram nesta manhã tão preciosa. É a minha oração em nome de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, se você quiser saber mais sobre esta mensagem, ligue para nós. 32 72 4801. 3272 4801. Tenham todos vocês um bom dia. Deus te abençoe, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.